No episódio anterior, falamos sobre os sucessores de Gregório Magno, que, embora procuraram seguir os seus passos, mostraram-se incapazes de continuar a sua obra. Hoje falaremos sobre o estabelecimento do papado, destacando o papel do Papa Gregório III e a questão dos iconoclastas. Falaremos ainda sobre Carlos Martel e sobre os papas Zacarias, Estevão II, Paulo I, Estevão III, Adriano e Leão III, e sobre a coroação de Carlos Magno como imperador do Ocidente, o que fez com que o papado se colocasse definitivamente fora da jurisdição do Império do Oriente, dando nascimento à cristandade ocidental. Como vimos no vídeo anterior, tanto Gregório II quanto Gregório III foram contra as ordens do imperador de Constantinopla, Leão III. Leão III foi denominado Salvador do Império por ter salvado o Império Bizantino quando este foi assediado pelos árabes. Leão III era intolerante em termos religiosos e no ano 730 proibiu a veneração de ícones. Para que você possa entender melhor, é importante dizer que o movimento político-religioso chamado de iconoclastia ou iconoclasmo, que em grego significa literalmente quebrar imagem, foi uma rejeição de imagens religiosas, pinturas, ícones e estátuas, que combatia a veneração de ícones e imagens religiosas no Império Bizantino, que começou no início do século VIII e perdurou até o século IX. O resultado foi a destruição de imagens de ícones pelos iconoclastas, bem como mosaicos, afrescos, estátuas de santos, pinturas, ornamentos nos altares de igrejas, livros com gravuras e inumeráveis obras de arte. O iconoclasmo foi oficialmente reconhecido pelo Concílio de Hieria no ano 754, apoiado pelo imperador Constantino V, filho de Leão III. O concílio não teve a participação da Igreja Ocidental. Neste concílio, os iconófilos, os defensores das imagens, foram severamente combatidos, especialmente os monges. Foi terrível o que aconteceu, tá? Constantino V e seus partidários maltrataram e perseguiram monges. Muitos monges morreram golpeados por chicotes e até por espadas. Incontáveis ficaram cegos. Em alguns foi jogado cera e óleo na barba e foi colocado fogo nela, e assim foi queimado o rosto e a cabeça. Depois de muitas torturas, outros foram mandados para o exílio. Eu falarei sobre a questão das imagens mais tarde nesta série. Vimos que tanto o Papa Gregório II quanto o seu sucessor Gregório III haviam se negado a obedecer o imperador de Constantinopla, Leão III, por mais certo que ele estivesse, tá? Pois diziam que a iconoclastia era uma heresia. Eles estavam enganados. Assim que assumiu seu pontificado, Gregório III já se posicionou contra os iconoclastas e convocou um sínodo do mesmo ano 731, para combater e condenar todos os que se opunham às imagens. E como era de se esperar, o imperador de Constantinopla ficou enfurecido e enviou uma grande esquadra contra Roma, mas a maior parte da frota imperial naufragou por causa de uma grande tempestade. Falamos sobre isso no vídeo passado. Depois da destruição da frota bizantina, ao mesmo tempo que o Papa se sentiu aliviado, pois a ameaça desaparecera, viu-se também assediado pelo crescente poder dos lombardos, que durante várias gerações vinham tentando transformar-se em donos absolutos da Itália. As tropas imperiais tinham sido o principal obstáculo às ambições dos lombardos. Agora que estas tropas tinham ido embora, o que o Papa podia fazer para impedir que seus antigos inimigos se apossassem de Roma? A resposta era clara. Gregório III apelaria para Carlos Martel. Carlos Martel foi filho ilegítimo de Pepino de Herstal, prefeito do Palácio da Austrásia com sua concubina Alpaida, e nascido em Herstal, no que agora é Valônia, na Bélgica. Carlos Martel expandiu seu domínio sobre os 3 reinos francos, Austrásia, Neustria e Borgonha.
é mais lembrado por ter vencido a Batalha de Poitiers ou Batalha de Tours no ano 732, tradicionalmente considerada a ação que salvou a Europa do expansionismo muçulmano que já havia conquistado a Península Ibérica. A partir de então, não houve mais invasões muçulmanas nos territórios francos e a vitória de Carlos é considerada decisiva para a história medieval na medida em que conteve a expansão islâmica nas fronteiras francas. Embora inicialmente lembrado simplesmente como o líder do exército cristão que prevaleceu em Tours, Carlos Martel foi o verdadeiro gigante do início da Idade Média. Um general brilhante numa época privada desse talento, ele é considerado o pai da cavalaria pesada ocidental, das ordens de cavalaria e fundador do Império Carolíngio. Pepino o Breve, seu filho, daria o nome de Império Carolíngio devido a Carlos Martel e não devido a Carlos Magno, neto de Carlos Martel. E muitos o consideram um catalisador para o sistema feudal que acompanharia a Europa através da Idade Média. Ele foi prefeito do palácio, ou seja, responsável pela administração sob o rei, do Reino Franco do Oriente, a partir do ano 717. Em 731, tomou as rédeas da totalidade do reino. Recebeu do Papa Gregório III o título de Herói da Cristandade por ter salvo a Europa do Islã. E o Papa Gregório III, diante da capacidade de Carlos Martel e da situação difícil que a Igreja Ocidental se encontrava, o convidou a salvar Roma dos lombardos. Foi este o pedido que o Papa Gregório III fez a Carlos Martel, prometendo que ele seria nomeado cônsul dos romanos. Mesmo sendo impossível saber se Gregório III se apercebeu da magnitude do passo que estava dando, fato é que naquela carta do Papa ao Palácio dos Francos, vários precedentes estavam sendo criados. O Papa estava se dirigindo a Carlos Martel e lhe oferecendo honras que, tradicionalmente, só o imperador ou o Senado romano podiam outorgar, e o fazia sem consultar Constantinopla. Gregório III estava agindo mais como estadista autônomo do que como súdito do império ou como líder espiritual. Por outro lado, com estas gestões entre Gregório III e Carlos Martel, estavam sendo dados os primeiros passos para o surgimento de uma Europa ocidental unida, pelo menos em teoria, sob um Papa e um imperador. Nisto estavam as coisas quando morreram Gregório III e Carlos Martel. Liuprando, o rei dos lombardos, tinha desistido de atacar os territórios romanos, talvez porque sabia das negociações empreendidas com os francos e não queria provocar a inimizade de vizinhos tão poderosos. Porém, quando Carlos Martel morreu, seu poder foi dividido entre seus dois filhos e Liuprando começou novamente a avançar contra Roma e Ravenna. O novo Papa, Zacarias, não tinha outro recurso que o prestígio do seu cargo. Assim como Leão se pôs diante do avanço de Átila, vocês lembram? Zacarias dispôs-se a enfrentar Liuprando face a face. A entrevista teve lugar na igreja de São Valentim, em Terni, e Liuprando devolveu ao Papa todos os territórios recentemente conquistados, além de várias cidades que os lombardos já dominavam havia 3 décadas. Zacarias regressou a Roma em meio às aclamações do povo, que fez uma procissão de ação de graças até a Basílica de São Pedro. Quando Liuprando atacou Ravenna, Zacarias foi novamente falar com ele e outra vez conseguiu uma paz vantajosa. Depois da morte de Liuprando, entretanto, seus sucessores estavam menos dispostos a se dobrarem diante da autoridade ou das súplicas do Papa, e foi então que Zacarias concordou com a deposição do rei franco Childerico III, o Estúpido. O Papa Zacarias também favoreceu a evangelização da Germânia por São Bonifácio e colaborou na primeira reforma da Igreja Franca com o apoio de Pepino o Breve, o filho de Carlos Martel, cuja coroação como rei dos francos aprovou. Esta foi a primeira investidura de um soberano por parte de um pontífice. Deste modo, continuava a política estabelecida por Gregório III de se aliar com os francos diante da ameaça dos lombardos. Outro feito que merece destaque em seu pontificado é que o Papa Zacarias, sabendo que mercadores de Veneza traficavam escravos cristãos para os mouros, os comprou de volta, dando-lhes a liberdade. O Papa Zacarias faleceu no dia 22 de março do ano 752, no mesmo ano da coroação de Pepino.
Ameaçado pelos lombardos, o sucessor de Zacarias, o Papa Estevão II, que foi pontífice romano do ano 752 a 757, teve uma excelente oportunidade para cobrar a dívida de gratidão que o novo rei franco tinha contraído com Roma. Estevão II viajou até a França, onde ungiu de novo o rei e seus filhos, ao mesmo tempo que lhes suplicou ajuda contra os lombardos. 2 vezes Pepino invadiu a Itália para defender o Papa e na segunda vez lhe doou não só Roma e arredores, mas também Ravenna e outras cidades que os lombardos tinham conquistado e que tradicionalmente tinham sido governadas por Constantinopla. Apesar dos protestos do imperador Constantino V, o Papa e o rei dos francos não lhe deram ouvidos. O Império Bizantino já não era uma potência digna de ser levada em conta no Mediterrâneo Ocidental, e o Papa agora era soberano temporal de boa parte da Itália. Isto era possível, pelo menos na teoria, porque o imperador que reinava em Constantinopla, Constantino V, se tinha declarado contrário às imagens e por isso não era necessário obedecer-lhe. Quando Estevão II morreu, seu irmão Paulo I foi seu sucessor e ocupou a sede pontifícia por 10 anos, sempre sob a proteção de Pipino o Breve. Durante o papado de Paulo I, o último rei lombardo, Desidério, saqueava as cidades e os campos. Somados aos ataques bizantinos, a devastação foi enorme. Paulo I deu provas de grande habilidade e muita paciência, conseguindo abrandar Desidério. Além disso, Paulo I se celebrizou por sua caridade sem alarde. Visitava à noite os cárceres, libertando, com seu direito de indulto, os condenados à morte. Fazia pagar às escondidas os débitos dos que jaziam presos por insolvência e colocava alimentos e roupas à porta das casas dos pobres. Porém, quando ele morreu, um duque vizinho poderoso se apoderou à força da cidade e nomeou seu irmão Constantino Papa. Por razões óbvias, Constantino nunca foi considerado um verdadeiro papa. A sua nomeação forçada é um dos primeiros exemplos de uma situação que se repetirá através de toda a Idade Média. Já que agora o papado era uma possessão territorial e, além disto, gozava de grande prestígio e autoridade em outras regiões da Europa, muitos o cobiçavam não por razões religiosas, mas puramente políticas. Como não havia um sistema de eleição rigorosamente estabelecido, não faltaram nobres das proximidades, ou famílias poderosas de Roma mesmo, que se apossaram do papado e o utilizaram para seus próprios fins. Neste caso, todavia, Constantino não pôde manter-se no poder, pois alguns romanos apelaram aos lombardos, que intervieram com as armas, depuseram o usurpador e procederam a uma nova eleição. O Papa eleito foi Estevão III, que empreendeu uma vingança terrível contra os que tinham apoiado a usurpação, vazando-lhes os olhos, mutilando-os e encarcerando-os. Para refrear a tendência do papado ser fortemente cobiçado pelo poder temporal, Estevão III celebrou um concílio no ano 769, onde dispôs que a eleição do Papa dependesse só do clero romano e que nenhum leigo poderia ser eleito Papa e só os cardeais poderiam ser nomeados. Ele também se posicionou contra os iconoclastas, declarando nulo o concílio de Eria, realizado em 754. Em 24 de setembro de 768, morreu Pepino o Breve, o rei dos francos, e seus filhos Carlos Magno e Carlomão lhe sucederam, dividindo o reino. Quando Carlomão morreu, em 771, Carlos Magno se apossou dos territórios do seu irmão, deserdando a seus sobrinhos. Carlos Magno fez isso sabendo que os nobres do reino do seu falecido irmão preferiam a ele, por rei, aos fracos e inexperientes filhos de Carlomão, que acabaram se refugiando na corte de Desidério, rei dos Lombardos, que se fez defensor de sua causa. O resultado de tudo isso foi uma aliança ainda mais estreita entre o Papa Adriano e Carlos Magno, já que o Papa Estevão III havia morrido em 24 de janeiro de 772. Desidério, o rei dos Lombardos, decidiu aproveitar uma oportunidade em que Carlos Magno estava envolvido em outras guerras fronteiriças para atacar alguns dos estados pontifícios. Desidério queria que o Papa coroasse o filho de Carlomano, ainda menor. Seria uma guerra civil. Desidério subornou alguns nobres e atacou Roma.
O Papa Adriano recorreu então a Carlos Magno, que foi a Roma com fervor religioso, era Páscoa de 774, e renovou solenemente a doação de territórios feita por seu pai, Pepino Breve, e proclamou-se rei dos lombardos e patrício dos romanos. A partir de então, Carlos Magno visitou por diversas vezes a cidade papal. Uma dessas visitas teve lugar em fins do ano 800. O sucessor de Adriano, Leão III, tinha sido atacado fisicamente por uma das famílias poderosas de Roma, que desejava o papado para um dos seus membros. Leão III atravessou os Alpes e pediu socorro a Carlos Magno, que voltou novamente a Roma, escutou os argumentos de ambas as partes e se decidiu a favor do Papa. No dia de Natal, Leão III presidiu o culto solene, estando presentes Carlos Magno, toda a sua corte e seus principais oficiais, bem como uma enorme multidão do povo romano. No fim do culto, o Papa tomou uma coroa, andou até onde estava o rei, coroou e proclamou: Deus dê vida e vitória ao grande e pacífico imperador. Ao ouvir estas palavras, todos os presentes irromperam em vivas e aclamações, enquanto o Papa ungia o novo imperador. Era um ato sem precedentes. Até poucas gerações antes, a eleição de cada novo Papa não era válida enquanto não fosse confirmada pelo imperador de Constantinopla. Agora, um Papa se atrevia a coroar um rei com o título de imperador, e o fazia sem consulta prévia ao Império Oriental. É impossível saber, com certeza, quais eram os propósitos específicos de Leão III ao outorgar a Carlos Magno a dignidade imperial. Uma coisa, porém, estava clara. Desde o tempo de Rômulo Augusto, que é frequentemente descrito como o último imperador romano do Ocidente, não houvera imperador no Ocidente. Em teoria, o imperador de Constantinopla o era de todo o Império Romano. Porém, na verdade, o governo imperial foi efetivo no Ocidente somente em algumas regiões da África e da Itália. E também nestas, sua autoridade foi ignorada frequentemente. Em tempos mais recentes, os muçulmanos tinham conquistado territórios imperiais da África e, por diversas razões, a autoridade do imperador na Itália tinha sido limitada ao extremo sul da península. Agora, em virtude da ação de Leão III, havia um imperador no Ocidente, e o papado se colocava definitivamente fora da jurisdição do Império do Oriente. Assim, tinha nascido a cristandade ocidental. Diga o que você achou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus contatos e demais redes sociais para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo de tão grande importância. Aproveite para se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, para que você possa estudar a Bíblia versículo por versículo e a história do cristianismo em ordem cronológica, uma exclusividade aqui do canal. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.